Glória a Deus. Bom dia, igreja, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Eu gosto de falar comprido assim, porque vai pegando no tranco, né? Deus é bom, não tem palavras que dá pra gente colocar, mas ainda, o coração ainda quer expressar, né? É, Gente, semana passada eu não estava aqui presente no culto aqui em Suzano, estava lá com o pessoalzinho de Niterói. E foi um tempo muito bom. Eu queria agradecer que a nossa igreja tem essa generosidade de coração da gente poder também abençoar outros lugares, a gente poder estar compartilhando da palavra. É muito bom que a gente tenha uma equipe pastoral completa. A gente consegue estar em vários lugares. Dais que teve que se virar foi pregar aqui na semana passada. O pastor Joel estava acamado, mas Deus é muito bom. Deus nos abençoa com essa oportunidade de termos um grupo grande, de termos essa possibilidade de compartilhar da palavra, não apenas em um lugar, mas em outros também. O meu tempinho lá também foi muito abençoado, foi muito bom, renovador, transformador. E na semana que vem nós também vamos ter oportunidade de enviar nossos seminaristas da ESC Vitória, não só daqui a 2 semanas, 3, para o Malawi, mas na semana que vem eles vão pregar no retiro de jovens da primeira região, com todas as mocidades, todos os grupos de jovens, não apenas da nossa igreja, mas também das outras igrejas de São Paulo e das redondezas. Então, eu gostaria de estar anunciando para o pessoal que estiver aqui presente, está aqui presente, o pessoal que estiver online, porque a gente vai estar em peso com nossos jovens, nós não vamos poder fazer a transmissão. Então, eu incentivo que aqueles que queiram participar do culto venham presencialmente, a palavra ainda vai ser abençoada, mas, por favor, estejam aqui, porque senão a gente não vai conseguir compartilhar com vocês. Mas vai ser um tempo muito abençoado, vai ser um tempo muito bom. E também peço orações, né? O pessoal está se preparando, da ESC Vitória já estão nervosos também, primeira vez que eles vão pregar num evento. E Deus certamente vai estar falando, mas a gente conta com a oração de toda a igreja e já com alegria, porque a gente pode estar compartilhando esse tempo juntos, separados, mas unidos no nosso Senhor. Deus é muito bom. Agora eu não sei como fazer transição, porque isso não tem nada a ver com o que eu ia falar. Mas tudo bem. Normalmente nossa, né? Só lembro alguma coisa. Então vai assim mesmo, né? Vocês já ouviram falar de tanque de isolamento sensorial? Alguém? Vou dar que sim, levanta a mão. Aí. É, Tanque de isolamento sensorial é tipo uma banheira fechada, assim, coberta, que você deita e a água é meio salinizada, assim, de uma forma que você flutua mais ou menos, né? O pessoal que já foi para o Mar Morto deitou lá também, você não consegue afundar porque tem bastante sal na água, né? E daí você fica lá num ambiente meio confortável. Você não sente muita coisa porque você está flutuando. E, em geral, eles falam para você tirar quanto mais roupa possível para você não sentir nada e nada te distrair. É para isolar todos os sentidos. Mas não só o toque, o ambiente, porque ele é fechado e coberto nessa banheira, ele isola também a visão. É tudo escuro, você não vê nada. E ele também tenta isolar no máximo a sua audição. É bem silencioso. Tenta deixar num ambiente tal que você fica completamente isolado. É, Essa ideia de fazer um tanque dessa forma foi pensada originalmente como alguns experimentos psicológicos para ver o que acontecia com as pessoas, como que eles lidavam, mas ultimamente tem sido bem popular para muitas pessoas como uma forma de você ter uma imersão, uma meditação, ter uma experiência bem diferente. Imagino que deve ser diferente, porque o tempo todo a gente está sentindo alguma coisa, a gente está recebendo estímulos, mas nesse tanque de isolamento sensorial, a pessoa está completamente isolada. Não completo, né? Mas no mais possível isolado que tem. Eles dizem que nessa experiência, quem passou sempre fala muito assim de uma forma bem intensa. A gente só consegue escutar os relatos e pensar como seria. Não consigo imaginar de verdade, talvez só quem passa por isso realmente saiba como é. Mas eles falam que concentra muito no seu interior. Coisas que a gente normalmente não está pensando, coisas que às vezes a gente não consegue parar de tantos estímulos, de tanto barulho para escutar os nossos corações, para escutar o que tem nos nossos pensamentos. O pessoal fala que tem um tempo de meditação interessante. Ao mesmo tempo também o pessoal fala que não é bom ficar lá por muito tempo. Eu acho que era 3 horas no máximo que você pode ficar,
porque quando a gente se isola de todos os estímulos, também pode ser perigoso. Mas eu vi um vídeo de uma pessoa que entrou nessa câmara e teve um momento emocional. A pessoa estava fazendo um vídeo de entretenimento no canal do YouTube, que a pessoa fazia coisas que normalmente as pessoas dão risada, as pessoas mal é educativo, mas é mais ou menos, né, só para diversão. Mas ele entrou lá e ele começou a refletir, ele começou a lembrar de coisas que ele não estava pensando, coisas que não estavam nem, talvez, na sua memória de curto prazo, coisas que ele não pensava há muito tempo. Teve uma reflexão sobre os avós, e ele teve um momento emocional, de choro, inclusive, num vídeo que a gente esperava que fosse engraçado, mas porque isso extraiu dele coisas muito importantes, muito impactantes. E eu fico pensando, como que será que para a gente é essa questão de lidar com tantos barulhos da nossa modernidade ao nosso redor? Será que a gente tem parado para escutar nossos corações? O silêncio muitas vezes a gente deseja para poder entender e processar melhor as coisas que estão ao nosso redor. Às vezes de tão difícil que é a gente escutar porque tem barulho demais. Como será que seria um tanque de isolamento sensorial para nossas almas? Os estímulos demais, às vezes, eles podem estressar, mas, da mesma forma como eu comentei, o isolamento por completo pode levar à loucura. Quando a gente escuta barulho demais, a gente não consegue expressar do nosso coração, a gente não tem espaço para dizer, e mesmo que a gente diga, talvez a gente não vai nem entender o que a gente está falando. Nessa série a gente está meditando sobre o clamor da vida real, esse murmúrio, esse grito dos nossos corações, das nossas almas, da profundeza do nosso interior. Acabou o fôlego. A gente precisa falar, a gente precisa expressar, e muitas vezes a gente não para pensar como a gente faz isso. A gente tenta simplesmente viver numa inércia de continuar tentando falar e nem sempre entender se a gente está expressando, se a gente está clamando. Quanto mais se isso realmente faz parte das nossas vidas ou muitas vezes da boca para fora. A gente abre a boca para compartilhar alguma coisa que é só rotineira, que talvez não faça parte do nosso interior, que talvez não é o que está marcando nossos corações. Mas a gente precisa ter oportunidade para isso, uma oportunidade de focar nossos sentimentos, focar os nossos pensamentos, muitas vezes acumulados, e poder processá-los. Processar o pensamento, processar os sentimentos não é apenas falar, mas é a gente ter uma resposta, a gente ter um ressoar desses sentimentos. E um deles que eu gostaria de focar hoje é o lamento. Lamento é uma coisa que, especialmente para mim, é muito difícil de processar. Muitas vezes a minha forma de tentar lidar com o lamento é tentar ignorar e ficar feliz. Tentar sorrir e fingir que eu não estou triste. Mas o lamento é importante. E também por causa disso a gente vê nos Salmos quão grande é a quantidade de lamentos que as pessoas passam. Muitas vezes, inclusive nas nossas pregações passadas, a gente esteve falando sobre os lamentos do rei Davi, porque ele expressava sem muita vergonha de mostrar quão dolorida era a vida e quão incrível era Deus que o salvava no meio disso. Eu vou trocar o microfone, tá? E a gente vê, além do rei Davi, inclusive hoje não vai ser um salmo dele, mas essa necessidade de clamar, essa necessidade de compartilhar do seu coração, e a gente vê uma resposta assim. Na palavra de Deus a gente lê que o clamor, mesmo quando ele não é atendido, nem mesmo respondido, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que nos compreende e nos direciona. Tantas coisas a gente aprende nesse clamor, nesses salmos que expressam dos sentimentos profundos do coração dos salmistas, mas que ressoam nas nossas vidas. Se o salmista clama, nós também podemos clamar, mesmo em áreas que para a gente é desconfortável. No Salmo 88, ele é um salmo, ele é cheio de lamento, cheio de dor. Ele é um salmo que a gente vê uma alma amargurada, que está sofrendo, que não houve resposta. Ele é um pouco comprido, mas eu gostaria de ler inteiro com a igreja. Eu vou ler na versão NVI. Pessoal, se quiser estar acompanhando junto. O Senhor, ó Senhor, Deus que me salva, a Ti eu clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem mais forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste.
Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir, minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo a cada dia. A ti ergo minhas mãos. Acaso mostras tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso não são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levam-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cerca-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos, os meus companheiros, e as trevas são a minha única companhia. Esse salmo foi escrito por Emã, ele era um levita. Levitas eram a tribo que foi separada por Deus para fazer as coisas específicas para Deus. Dentre esses levitas, Emã fazia parte de um grupo de músicos que era responsável para a adoração ao Senhor. Não apenas no instrumental, mas ele também compunha salmos para conduzir o povo à adoração ao Senhor. A gente vê, ele foi escolhido pelo próprio Davi, e os salmos de Davi demonstram um certo padrão. Por mais lamento, por mais dor que a gente tenha nas nossas vidas, sempre aponta para a esperança em Deus. Como então pode Emã, alguém escolhido por Davi, alguém que era responsável por adoração, por exaltação, por trazer ânimo aos corações, terminar um salmo de forma tão profunda, de forma tão trevosa? Esse salmo, inclusive, a última palavra é trevas, é escuridão no hebraico. É algo que é impensável de uma forma poética, que sempre termina como começa, em louvor a Deus. E ele começa dessa forma assim: ó Senhor, o Deus que me salva, eu clamo dia e noite. Porém ele termina abandonado, cheio de trevas, cheio de isolamento, sem ter sido escutado, sem ter sido atendido. Como pode um salmo tão profundo, tão cheio de lamento, de dor, desesperança, participar da palavra de Deus? Às vezes a gente olha e pensa, e eu ficava muito assustado e por isso não confrontava muito esse salmo. Mas a palavra de Deus não é incompleta, não é um salmo que termina em desesperança para nos colocar para baixo, mas que demonstra as profundezas do nosso coração, que muitas vezes nos sentimos da mesma forma, cheio de desesperança, cheio de desatenção de Deus, talvez largados, abandonados, não apenas por aqueles ao nosso redor, mas também pelo próprio Criador, que prometeu que cuidaria de nós. Muitas vezes o sentimento é dessa forma. Emã, o nome dele significa fiel, cheio de fé. Alguém que deveria não apenas ser continuamente fiel a Deus, não apenas demonstrar a sua atenção contínua, mas crer que o Senhor é Deus e que cuida dele. Esse foi aquele que demonstrou tamanha dor, que demonstrou tamanha dúvida, que perguntou: por que Deus me rejeitaste? Ele não está acusando a Deus, mas ele está demonstrando que no seu coração ele não escuta e não vê, não sente a presença do Senhor. Ele diz que clama dia e noite, como se não tivesse um motivo para concluir o seu clamor, e ele tivesse que continuar dia após dia porque não é escutado. Ele diz que sofre tanto que a vida dele está à beira da sepultura, como morto ele se sente nas mais profundezas da escuridão. Ele diz que a ira de Deus pesa sobre ele como se ele estivesse sendo punido pelo próprio Deus que o ama, como se ele tivesse isolado de todas as companhias, como um prisioneiro e olhos secos de tanto chorar. Ele diz: acaso mostra as tuas maravilhas aos mortos, sabendo que os benefícios da vida são apenas para aqueles que são vivos. As dádivas de Deus são dadas aos vivos, mas ele se considera como morto, pois está isolado dessas dádivas. Mesmo como morto, ele ainda clama por socorro, mas esse clamor só resulta em questionamento. Por que Deus me rejeitas? Só resulta em silêncio, só resulta em escuridão. Perto já da morte e do desespero, ele se sente atingido por Deus, ele se sente cercado por tamanha dor e ao mesmo tempo isolado de companhia. Ele se sente envolvido por pavor, envolvido por trevas, por escuridão. Esse é o salmo conhecido como o salmo mais dolorido e sem esperança da Bíblia. É o salmo que começa clamando a Deus e termina em trevas. É um salmo que muitas vezes, quando eu meditava, me sentia desesperançoso porque eu terminava por aí. Parecia que alguma coisa que deveria me elevar para Deus me colocava para baixo e por isso eu evitava esse sentimento de dor e de lamento.
Mas o lamento faz parte das nossas vidas e a gente tem que abraçar também as coisas que nos passam. Uma vez, tinha uma época da minha vida que eu estava muito impressionado e admirado com o estilo de vida dos monges. Monges que gastavam o seu dia inteiro orando a Deus, o dia inteiro em devoção. Imagina uma rotina assim, que você acorda para orar, tendo dormido bastante ainda. Você acorda cedo para orar a Deus, depois você medita na palavra, depois você se alimenta e depois você ora a Deus, depois você medita mais na palavra, depois você se alimenta de novo e você continua e você dorme e você passa o seu dia fazendo apenas tarefas que são em função de louvar a Deus. Pensei, nossa, deve ser maravilhoso fazer isso. Talvez para o meu estilo acelerado da modernidade deva ser difícil me adaptar, mas achei tão interessante que comecei a tentar aplicar na minha vida alguns aspectos dessa vida de monge. Uma vida de consagração a Deus. Mas em algum momento do meio do caminho, esse estilo de vida que era para ser bom e era para ser adoração, eu me desfoquei e eu tropecei um pouquinho. Em vez de simplesmente ter uma vida consagrada a Deus, eu comecei a ter uma vida isolada do mundo. Eu comecei, no meu coração, parar de sentir. Eu comecei em vez de emergir na alegria de Deus, apagar o meu coração, não sentir, não me expressar. Eu comecei a trabalhar muito bem e parecia que nada me tornava dolorido, nada me abalava, nada me parava. E eu pensei, nossa, isso me tornou mais efetivo. No meio dessa confusão, por mais que não tenha durado muito tempo, eu sentia aos poucos falta do que eu lembrava, que era um grito do meu coração. Falta de algo que não estava sendo processado, por mais que eu me sentisse bem, não sentia dor, não sentia nada. Os estímulos continuavam acumulando vindo de fora de mim, e no meu coração borbulhando. Por mais que eu não expressasse, por mais que eu tentasse apagar, eu ainda precisava processar. O lamento era algo que fazia parte do meu coração e fazia falta também. O jovem que eu vi no vídeo, ele teve essa experiência emocional e ele chorou por essa memória antiga que para ele estava ocultada, que para ele não estava processando, mas ele precisava clamar. Da mesma forma, quando eu passei por essa situação, eu precisei, em meio a tanto barulho, me concentrar no meu coração. Coisas que muitas eu tinha esquecido, coisas que muitas eu não achava necessário colocar para fora, mas tive que processar. E hoje eu me vejo todos os dias continuando. Cada dia precisar gritar, cada dia precisar clamar. Não é algo temporário, não é algo de imaturidade que a gente sofra. É algo natural da nossa vida, que passemos coisas difíceis, que passemos coisas que a gente tem dificuldade, que a gente vai se lamentar. E a gente precisa não apegar essas coisas porque elas são nosso alvo, mas apegar essas coisas porque elas são direção para o nosso alvo, que é Deus. A experiência completa da vida é aquela que Deus nos colocou para viver e a gente não pode ignorar uma parte. Por mais que essa experiência muitas vezes encontre com esse caminho que parece sem fim. Por que, Senhor, me rejeitaste? Da mesma forma, Jesus sentiu assim quando ele estava na cruz, ele citou o Salmo 22, por que me abandonaste? Quando eu comecei a expressar no meu coração, começou a não ter fim. Eu só queria uma resposta em muitos momentos, e essa resposta eu não escutava. Eu só queria uma resposta, mas eu só precisava da graça de Deus. Esse salmo parece estranho, ter tanta dor. A dor de alguém que já passou faz muito tempo. Alguém que muitas vezes a igreja não faz ideia quem seja. Mas essa dor também é a dor que nós sentimos. É a dor que ainda é hoje. A expressão, ela é boa. Nós precisamos clamar, nós precisamos dizer. Mas uma expressão sem uma resposta vira angústia, vira lamento, vira desesperança, como muitas vezes a gente se encara quando a gente não escuta a resposta de Deus. Quando a gente clama por quê e não ouvimos. O silêncio ele pode ser ensurdecedor. E existe um outro tipo de câmara muito parecida com a câmara de privação sensorial, que tenta tirar todos os sentidos. É uma câmara específica para isolar o som, chama câmara anecoica. Essa câmara consegue isolar 99,9% de todo o som. Quando você está dentro, você não escuta nada. E quando alguém não escuta nada, pela primeira vez percebe que o tempo todo nós estamos ouvindo, por mais silencioso que pareça. A gente vai para um lugar isolado, a gente vê o som da natureza. A gente tenta isolar num quarto fechado, a gente ainda escuta o vento passando, a gente ainda escuta o eco das nossas vozes. Nesse quarto, nesse ambiente, não existe eco, não existe som, apenas a sua batida do coração, a sua respiração, a pele raspando na pele, e nesse meio do outro, que era recomendado 3 horas, apenas 45 minutos, em geral as pessoas conseguem passar,
porque quando tem muito de si mesmo, você não escuta a resposta do seu exterior. E por nossa natureza humana, nós não só clamamos, nós queremos ouvir algo ressoar, por mais que seja a nossa voz ecoar em algum outro lugar. Quando a gente fala com alguém, muitas vezes nós sentimos aliviados apenas de expressar e as pessoas apenas escutando. Mas porque a nossa voz é ecoada no sentimento e no outro coração, a gente sente alguma coisa. Imagina como seria uma câmara anecóica para nossas almas. Como seria clamar e nunca escutar alguma coisa em retorno. Às vezes a gente passa por algo parecido, talvez não tão intenso como o salmista, talvez não tão intenso como o completo isolamento. Mas isolados a gente se sente. Muitas vezes a gente clama pedindo orações, coisas que a gente deseja, coisas que a gente quer evitar, não ouvimos resposta e, pelo contrário, muitas vezes a direção é diferente do que a gente espera. Parece às vezes que Deus não se importa, parece às vezes que Deus não tem um plano, parece às vezes que a gente está completamente isolado. Algumas pessoas não conseguem dormir quando não tem algum barulho ambiente. Eu sou uma delas. Eu acostumei por muitos anos dormir numa rua que era muito movimentada, numa rua que sempre tinha carros passando e todas as vezes eu precisava de algum som, algo ecoando para eu conseguir pegar no sono. Eles chamam isso de ruído branco, um ruído que é gentil, que ele é constante. E é interessante que ele não exige muito das pessoas na concentração e por isso que eles dizem nas teorias de sono que isso ajuda a dormir. Porque não existe você a se concentrar num som que está sempre passando. Tem gente que gosta de colocar sons de natureza, até tem vídeos de sons de natureza para tentar ajudar a dormir. Eu gosto de sons mecânicos, coisas acontecendo, porque é o que me acostumei. Mas são coisas que não exigem de nós, coisas que nos ajudam, que nos auxiliam, não que nos chamam a atenção, porém que nos são resposta. Nós precisamos de resposta para nossas almas isoladas e precisando de alguma coisa, para nossas almas que clamam, por mais que silencioso, a gente precisa de algo. E esse algo precisa ser constante, jamais parando, mas gentil em nossas direções. A angústia de Emã deve ser muito compreensível de não ter o seu clamor respondido. E assim como eu, vocês também talvez devem ter cada um algum momento, alguma experiência de orações que são clamadas e não ouvem resposta, de sentimentos que a gente quer alguma direção e às vezes a gente nem entende o que está acontecendo. Em vários momentos eu dizia, mesmo às vezes um não de Deus seria melhor do que essa incerteza. Quanto mais eu sinto, mais eu quero gritar no meu interior e de alguns clamores apenas o silêncio nos acompanha. As pausas que a gente vê nesse texto, nesse salmo, em dois momentos a gente vê ele pausando. Em alguns outros salmos, essas pausas, esses recursos na poesia hebraica, que era a música, né, era usada para marcar ritmo. Mas nesse momento eu sinto muito forte. São pausas de profunda angústia, talvez até de pegar fôlego para continuar. Tamanha é a dificuldade de abrir a boca e falar. Tamanha a dificuldade de continuar dizendo quando não tem nada em resposta. Na introspecção, a gente tem muita oportunidade, assim como aquela câmera, eles falaram, você pode meditar no seu interior, você pode desenvolver ideias, talvez até crescer em áreas que a gente precisa. Mas na introspecção, por mais que a gente cresça, a gente não consegue sair. Quanto mais olhando para dentro, quanto mais focados no nosso interior, menos a gente tem uma resposta de fora. E para sair dessa angústia, a gente precisa de algo que nos puxa para fora. E existe graça na palavra do nosso Senhor. Por mais que esse salmo termine em aparente desesperança, a palavra do Senhor é completa. Ela sempre nos dá uma direção, não terminando em trevas, mas Deus traz a sua revelação. Os salmos, eles são ajustados para serem lidos como um conjunto, para serem cantados, sim, individualmente, porém, a sua mensagem é completa. E o Salmo 88 é o penúltimo salmo do que é conhecido como o livro 3 dos Salmos, que é o livro, inclusive, das dores e dos lamentos. Mas esse livro, que é das dores e dos lamentos, não termina assim. No salmo seguinte do 88, diz assim, no salmo 89, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Semã, que era aquele que era sendo fiel, se via em trevas. A promessa de Deus é ainda mais fiel e traz uma testemunha, o próprio sol que traz a luz. Esse é o Deus de quem Davi fala, esse é o Deus que prometeu a Davi uma descendência que chegou em algum lugar brilhante, Jesus Cristo. A gente vê esse Davi testemunhando do brilho de Deus. Lá no Salmo 18 ele fala o seguinte,
Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Quanto mais trevas a gente vê se acumularem, certamente podem ser transformadas em luz, porque esse é o Deus não apenas promete, mas cumpre. A promessa de Deus ela foi revelada para alguém que não podia ouvir, mas ele pôde mostrar. Porque Deus se mostrou como aquele que era a palavra, como aquele que se mostrava audível, como aquele que era a luz, como aquele que transformava trevas. Ele se mostrou como Jesus Cristo. Ele se mostrou como aquele que trazia luz, trazia brilho. Lá em João 1,5 está escrito que a luz dele brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jamais as trevas teriam chance, por mais que aparente desesperança a gente sinta. No maior lamento, a palavra nos traz esperança, e Paulo também fala isso em 2 Coríntios. Ele fala: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. De todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós temos um motivo para continuar a clamar, mesmo quando a gente não escuta a resposta. Mesmo nos nossos momentos de maior dor, desesperança, que não parece ter uma saída, a gente tem motivo para clamar. Não é apenas insistência e não apenas um luto, pelo contrário, é a esperança do nosso Senhor. Não é porque Ele necessariamente vai nos dar uma resposta, mas porque Ele nos escuta e Ele nos traz o que nós precisamos. Talvez a gente não escute das mais incríveis respostas e muitas vezes o silêncio nos fará definhar, mas no final o que vem é Jesus Cristo. No clamor nós apenas expressamos, mas na revelação nós podemos ver e ouvir palpavelmente, tocar e sentir esse Salvador que é vivo entre nós. É por isso que mesmo em meio a tanto lamento, o salmista diz confiante: ó Senhor, Deus que me salva, a Ti eu clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de Ti, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. De tantos momentos da vida, eu também passei muitos deles sem resposta, eu me angustiei sem poder ver soluções que eu mais queria ouvir de Deus, não apenas uma resposta, não apenas um acenar da sua cabeça, resposta para o que eu estava passando, resposta para a minha dor, solução para os meus problemas, mas o que veio não foi solução. Muitas das vezes não veio nada, mais do que solução, algo melhor. Nós recebemos de Deus salvação. Essa semana, especialmente para mim, tem sido muito intensa nessa área do clamor. Eu orei e fiquei muitas vezes sem resposta. Do que eu mais queria ouvir a resposta de Deus, eu ouvi silêncio. Mas por mais que o coração apertou, por mais que dúvidas bateram a porta, buscar Deus jamais termina em escuridão. E dessa escuridão, desse clamor não respondido, Deus me trouxe direção, Deus me trouxe esperança, não porque eu recebi algo, mas esperança porque eu entendi na palavra do Senhor a convicção que é a salvação que não apenas nos toca quando nós encontramos Jesus Cristo pela primeira vez, mas que nos traz de volta desse isolamento, desse silêncio que nos atormenta. A salvação de Deus é constante nas nossas vidas e a esperança para nós continuarmos, não porque nós receberemos algo que parece ser uma boa notícia, mas porque nós podemos olhar para a direção dele e entender que a sua salvação é completa em nossas vidas. Nós temos um motivo de clamar, não é porque nós estamos uma resposta, mas porque Deus é Deus, porque com seu amor Ele nos atinge, porque com seu amor Ele nos traz solução para nossas vidas, por mais que às vezes não para nossas perguntas. Sem mais o silêncio ensurdecedor, a gente pode descansar nesse gentil ruído do nosso Senhor. Se para muitos que precisam dormir, precisam ouvir um gentil ruído para conseguir pegar no sono. Davi também diz, lá no Salmo 4, em paz me deito e logo me adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Mesmo um clamor que não é atendido e nem respondido, ele precisa ser ao Deus que nos salva. Não é porque nós não escutamos que nós vamos clamar a outros lugares e procurar respostas só porque às vezes a gente vai escutar algo. Não é porque a gente não é atendido, não é respondido que a gente para de orar, que a gente para de recorrer ao nosso Deus. Precisa ser ao Deus que nos salva porque Ele é Deus e não porque nós ouvimos algo. Se você tem ouvido, se você tem sofrido, se você tem guardado angústias,
Aqui fica o convite do salmista, o convite que Deus nos faz nessa manhã. Clame ao Senhor continuamente. Clame ao Senhor não quando você escuta a resposta, mas clame ao Senhor porque o seu coração precisa expressar. Se você tem clamado, talvez, continuamente e não tem tido respostas e não tem sido ouvido, então creia. Creia na fidelidade do Senhor. A fidelidade que da nossa parte não é apenas para nós provarmos valor, mas para nós comprovarmos o valor de Deus. Vamos continuar dessa forma. E se tem alguém que não conhece a Cristo, que tem ouvido essa palavra, se sua dor não tem resposta e o silêncio te mata a cada dia que você definha e se torna cada vez menor, eu te convido a orar. Aquele que traz luz às trevas, aquele que traz salvação, não aqueles que conseguem alcançar, não aqueles que gritam mais alto, mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então nesse momento, clamando dos nossos corações, clamando coisas que muitas vezes nós deixamos escondidas, que muitas vezes nós temos deixado abafadas, muitas coisas que nós, nossa desesperança, desistimos de continuar clamando, de continuar em oração, porque parece que não temos sido ouvidos. Vamos colocar nesse momento diante de Deus, coisas que parecem impossíveis, coisas que muitas vezes nós não escutamos e talvez nem escutaremos resposta, mas nós cremos que Ele é Deus para nos escutar, que Ele é Deus para nos trazer solução de vida, para nos trazer esperança, mesmo em meio ao silêncio. Clame ao Senhor nesse momento. Clame ao Senhor, aquele que é capaz de cumprir todas as promessas, de cumprir todas as direções para a sua vida. Clame ao Senhor que já conhece seu coração, mas que quer escutar cada angústia, cada lamento que você tem para dizer. Ó Senhor Deus que nos salva, a Ti nós clamamos, que a nossa oração chegue diante de Ti, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Tanto nós temos sofrido, tanto nós temos angustiado, nós precisamos escutar algo de Ti, e mesmo que não respostas, e mesmo que em silêncio, que seja do Teu amor alcançando nossos corações, que jamais seja motivo para nós desistirmos, que jamais seja motivo para nós pararmos. Por favor, fixa nossos olhares na Tua direção, faz-nos orar e clamar com fé e confiança de que o Senhor é Deus, de que o Senhor traz salvação, solução para nossas vidas. Sê conosco, ó Deus, e Te revela a cada dia, em meio à nossa dor, em meio à nossa angústia, mesmo em meio ao silêncio, se mostra a Deus e reforça a nossa fé, para que nós não sejamos apenas pessoas que pedem porque querem ser escutadas, mas pessoas que clamam porque sabem a quem clamam, sabem que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de verdade, é um Deus de justiça. Por favor, se conosco nesse momento, fortalece a nossa fé, não apenas como indivíduos, mas como igreja que deseja proclamar da Tua palavra com convicção, sem duvidar em qualquer área do seu coração, não porque nós temos em nossos corações firmeza por conta própria, mas porque o Senhor nos traz para fora, porque o Senhor nos tira dessa multidão de lamento, multidão de dor. Ó Senhor, nos ajuda a processar e nos ajuda a ver a Tua verdade, a Tua imensa luz que nos traz direção. Por favor, se conosco e com aqueles que também precisam ouvir da Tua direção, precisam da Tua palavra para trazer salvação. Por favor, se conosco para que nós possamos proclamar da Tua verdade e ver e compartilhar cada dia mais da Tua luz, a Tua luz que traz tranquilidade para nossas almas. Nós oramos crendo com convicção de que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.